Uma pergunta para fazer para o senhor, que o senhor disse, né? E sobre a mitzvah de Hanukkah. Sim, então vamos depois. Tá bom. Porque a pessoa prestar atenção ao shiur que a gente tem aqui. Estamos na página 264. Então, na prática, nós estávamos vendo um conceito interessante sobre como a gente atrai para nós as coisas negativas. Como? Através das reclamações. A pessoa que tanto reclama, vimos, Vayam que mitonenim, a Torá nos ensina, quando o povo estava reclamando no deserto e tudo mais, quando você se acostuma, se habitua a reclamar, estou mal, estou mal, estou mal, aí na prática ele acaba ficando mal. Alguém me falou uma vez, inclusive, já me aconteceu com todo respeito ao doutor aqui presente, na verdade, uma vez tinha uma pessoa de idade, pessoas de idade têm muito, eu não sei se diria hipocondríacas, mas quando estão sozinhas, talvez precisam uma ocupação. Então, todo dia na clínica, no pronto-socorro, todo dia tem alguma coisa. Me dói aqui, me dói ali, sabe, a idade do côndor. Então, na realidade, ele vai no médico, aí uma vez um médico chamou uma pessoa da família, um caso verídico, e falou, olha, a pessoa está bem, mas tanto procura que algum dia vai encontrar uma doença, vai desenvolver uma doença. É bom a família tomar conta dela, etc. Eu não sei você como psicólogo, mas o conceito é realmente sério. Aí, de fato, nós vemos que a pessoa de tanto reclamar, ela pode chegar a desenvolver os problemas. Ela não é que atrai os problemas, mas simplesmente, tanto que reclama, ela começa a focar tanto no negativo que ela sente que está tudo negativo, porque tanto que ela faz. Tinha as duas velhinhas se encontravam no médico todo dia. Aí um dia a outra faltou e falou, o que foi? Que você estava passando mal. Então, na prática, o rei Salomão diz, Ruach ish echalkel machaleu. Diz que o espírito, se refere alegre do homem, sustenta a sua doença. O que significa? Nós tínhamos falado semana passada da importância dos médicos da alegria, como o espírito legal de uma pessoa, quando uma pessoa está de boa, quando está alegre, etc., ela também atrai para si coisas positivas, como ela realmente é bom para ela. E nós podemos, através de olhar o lado positivo, a gente se sentir mal, se estimular, perdão, sentir bem. Nós tínhamos visto aquele exemplo, só para recapitular, quando você vê meio copo d'água e você se lamenta e se queixa que te falta meio copo d'água, naquela sensação de se lamentar que te falta meio copo d'água, qual é a tua conclusão? Estou mal, me falta meio copo, e aí você vai se sentir mal e vai estar, no mínimo, amargurado. Agora, quando você comemora o que você tem, você olha o copo meio copo cheio, isso diz, puxa, estou bem, estou ótimo, isso te estimula, isso te dá ânimo, isso te leva para cima. Então, consequentemente, o teu dia vai ser diferente. Então, conclusão é que quando você, do jeito que você encara as coisas, isso vai gerar não somente o teu estado de ânimo, senão vai gerar toda a tua energia também para encarar as coisas. E como tínhamos falado, e concluindo assim, no shiur anterior, do Rebbe de Alexander, que se bem a alegria não é mitzvah e a tristeza não é haverá, não é transgressão, a alegria consegue te levar para níveis tão elevados que nenhuma mitzvah consegue te levar, e a tristeza consegue te derrubar para profundezas que nenhuma haverá consegue te derrubar. Então, simplesmente isso daqui pode começar do jeito que você encara as coisas, como você para de reclamar e se queixar e tudo. Como seja, onde você coloca o foco. Então, sobre isso que o rei Salomão falou, que Ruach ish echalkel machaleu, diz, na verdade, por outro lado, quando você está triste, na verdade, diz o Rav Miller, nenhum remédio pode ajudar aquele que se encontra em um estado depressivo. Certo? Por isso que tem, entre aspas, sem querer apreciar aqui o Arthur presente, que a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra. O psiquiatra pode te dar alguma droga, alguma coisa, sim, mas não te resolve. Eventualmente, tem casos que a pessoa precisa de algum componente químico, etc., e aí tem que ir para o psiquiatra. Mas a depressão pode ter um componente químico que te ajude, mas principalmente a questão da terapia que te ajuda, principalmente a focar o lado positivo.
Agora, o psiquiatra não vai tirar aquele chefe chato, aquele filho que usa droga. Mas com todo, o psicólogo também não vai tirar. Então, não é questão. Mas o que eu quero dizer é: Mudar o o psicólogo vai te ensinar a mudar o foco. Você não se deixar abalar. Você pode ter um chefe chato. Então, sabe, acabou. Está o dia inteiro feliz, porque vai chegar às 5 da tarde e você está livre do chefe chato. Então, não tem problema, entendeu? Ou seja, o psicólogo vai te ensinar isso. O psiquiatra, como ele não te trata quimicamente, eventualmente, ele não consegue resolver isso. Então, o foco, isso que está dizendo aqui, o estado depressivo, nenhum médico vai conseguir tirar. E essa é a questão aqui. Agora, se você começa a focar, onde você foca, o que te dá energia? Então, o que te dá prazer? Então, foca no lado que te dá prazer, que te faz bem, e isso vai te levantar muito mais. Sim. Então, não há como ajudar o corpo na sua cura, nessa situação, porque não é uma questão física, não é uma questão biológica, não é uma questão química. Então, por isso que o psiquiatra não conseguiria ajudar. A pior doença que há é tristeza. E a pessoa pode se perguntar, o que Hashem quer de mim? E isso que acontece muitas vezes. Às vezes a pessoa nem consegue se fazer essa pergunta. Ele está, não sei se a palavra seria imbuído, mas está tão afundado na sua depressão que ele não consegue pensar no que tem além dele. Então não vê alegria nos filhos, nos netos, não tem um estímulo. Falta para ele, literalmente. Por quê? Porque está tão em si mesmo que ele não consegue. Não é que o que Hashem quer de mim, ele nem chega a isso. O foco está tão nele mesmo, sou tão coitado, que ele realmente passa a ser um coitado. É só observar quantos dias de alegria entre Shabbat e Yamim Tovim, Hagim e outras ocasiões de felicidade que Hashem nos proporcionou, como diz o Rambam, o Maimônides. Hashem nos deu essas festas para que saibamos o que é a alegria e nos acostumemos a ela. Ao ponto que está escrito que uma das questões importantes da vinda de Mashiach, não estava falando agora há pouco, está vindo o Beit HaMikdash, etc. O que significa? Qual a alegria grande? Como é chamado? A época de Mashiach, Yom Shekulo Shabbat. Um dia que todo Shabbat. Shabbat você não tem preocupações. Shabbat você não pode pensar nos negócios, no trabalho, no chefe chato. Não pode pensar em nada disso. Shabbat, acabou. Desliga. Shabbat tem que ter o interruptor que agora é só curtição. É simples. Então, o Shabbat e toda essa questão, ao ponto que o profeta diz no Passuco que é Bekarata la Shabbat Oneg. O Shabbat será chamado um dia de deleite. Se bem que a gente come carne, mas é de leite. Doce de leite. Essa é a versão argentina. E, Rabino, Sim. nós temos o Shabat e muitas festas, então para... É isso que está dizendo aqui. Né? Mas isso que o Maimônides diz. Para que Hashem nos incrementou tantos? Entendeu? Se você vai ver, nós temos praticamente um 18% high do ano entre dias de Shabbat e Yom Tov. E se calculamos Chol HaMoed, ainda aumenta bem mais. Porque tem o Chol HaMoed Pesach e o Chol HaMoed Sukkot. Mas só de Shabbat e Yom Tov, se você faz a conta, certo? Quantos dias te dá? Te dá aproximadamente 70 dias. Mais ou menos, 60 e poucos dias. 53 semanas ou 53 Shabbatot. Certo? E mais, temos 2 dias de Pesach, 2 dias de Shavuot, 2 dias de Sukkot. Quanto dá? Perdão, em Israel dá menos. Ok? 2 dias de... No Israel, perdão, 2 dias de Pesach, 1 dia de Shavuot. E 2 dias de Sukkot, já são 5 dias. E 2 dias de Rosh Hashanah e 1 de Yom Kippur, já são 8. 8, 53, 61. Fora de Israel ainda temos o segundo dia de Yom Tov. Então, dá mais ou menos 17, 18% do ano. Só Shabbat e Yom Tov. Chol HaMoed, então já aumenta diretamente para quase 20%. É uma proporção bastante significativa. Se você acha que não é muito significativa, pede para quem te doar 20% dos ganhos dele. Aí você vai ver como que é significativa. Ou seja, depende de como você encara. 20% não é nada, Rabino. Ah, tá bom, me dá 20% dos teus ganhos. É muito. Vamos lá. Entretanto, o leitor pode argumentar, mas nosso calendário também é feito de períodos de tristeza, como as 3 semanas que antecedem Tisha B'Av, certo?
Mas vemos que não se trata de dias tristes, como nos explica Shulchan Aruch. São dias nos quais diminuímos em alegria. Como falamos, Mishenichnas Av, quando começa o mês de Av, que começa o mês é o período mais rigoroso. Que diz Alachá? Memaatim besimcha, diminuímos em alegria. Não é proibido a alegria, diminuímos. E nunca é mitzvah estar triste. Liot besimcha. Besimcha tamid. Então, inclusive, ou seja, isso que quero dizer, não tem em nenhum momento, ao contrário. E nós vemos que as maldições, a Torá diz, por quê? Por que vêm as maldições, diz a Torá? Reclamação. Não. Tachat asher lo avat et Hashem Elokecha besimcha betuv levav merov kol. Porque você não serviu a Hashem com alegria e bom coração de todo o bom que ele te dá. Claro, textinho. Depois eu te mostro o passuca. Dentro das Klalot diz isto. Então, no meio das maldições, a Torá mesma testemunha isso. É simples. Quando você está triste, está mal, você atrai sobre você coisas negativas. Essa é a maior maldição. Porque para ela, como falamos agora há pouco, não teria sequer tratamento médico. Não tem cura. Então, mas vemos que não se trata de dias tristes, ao ponto que quando o mês de Av se inicia, diminui-se na alegria. E há uma grande diferença entre tristeza e diminuição de alegria. Isso porque para realizar o serviço da Hashem, a pessoa tem de estar constantemente alegre. É um requisito. Como diz o versículo, Ivdu et Hashem besimcha bou lefanav virnaná. Venham perante a Deus com alegria, bou lefanav, venham na frente dele, com cânticos. Sirvam a Hashem com alegria e venham perante ele com cânticos. Contudo, dois tipos de tristeza. No último volume da série Or Olam, Rav Victor Miller coloca a seguinte questão. Será que a Shekhinah, presença divina, está junto dos tristes? Ele próprio responde a dois tipos de tristeza. Na prática, Hashem está em todo lugar. Certo? Tem gente que diz, tem, como diz o Zohar, lei tatar panui minei, não tem nenhum lugar que está livre de Hashem. Certo? Tem gente que, quando quer fazer algo errado, vai aonde? No banheiro. Hashem também está no banheiro. Prova está lá que não pode falar a palavra de Torá. É proibido. Por quê? O lugar é de... não, porque é um lugar, como chama? Não, mas é um lugar dedicado para outro tipo de atividades, mas Hashem está em todo lugar. Não é que tem uma porta de entrada no banheiro, Hashem não entra. Ok? Então, ele próprio responde a dois tipos de tristeza. A que sai de dentro do indivíduo, vinda de suas más características que não foram trabalhadas, enxergando tudo de modo deturpado. Já, que significa não está trabalhado, ele enxerga as coisas negativas. Então, não adianta, tem que trocar os óculos. E assim originando a tristeza. E isso é como já o psicólogo acabou de dar o diagnóstico, é pior. Essa pessoa está acostumada a reclamar e a ver tudo como ruim. Ela é uma fonte contagiante de pessimismo e tristeza. E falamos outro dia, ele está um ruim que Hashem não se aproxima dele. Ao ponto que Hashem mesmo. E por outro também, o outro tipo de infelicidade vem de fatores externos, como diz agora o doutor. Qual que era? Fatores externos? O chefe chato. Um exemplo. É um fator externo. Ok? Que foge do controle daquele que passa por eles. Então, nesse caso, o sujeito deve rezar para que Hashem o ajude com sua misericórdia e eventualmente te dê as forças para você enfrentar, etc. Nessas horas de aperto, ao contrário do indivíduo queixoso e deprimido, a Shekhinah se encontra ao lado daquele que está enfrentando dificuldades. Porque Hashem gosta que pede para ele, né, Rabi? Hashem quer. Inclusive, Hashem, uma das explicações é que todas as matriarcas eram estéreis porque Hashem queria a tefilá delas. Então, o que aconteceu? Deu uma dificuldade, elas rezaram. Então, Hashem queria reza. Então, te dá dificuldade. Lembra, estou aqui. Que nem um pai
Que às vezes, vou dar um exemplo simples, o pai que, às vezes o filho diz, pai, eu me viro sozinho. Assim você se vira sozinho, tá bom. Então deixa ele passar por dificuldades e já vai vir pedir. O pai quer que o filho passe por dificuldades? Não. Só que o filho lembra que ele é o pai e que ele depende do pai. Ele simplesmente é dependente. Assim, o tipo de tristeza que abordamos neste capítulo não é o inevitável, mas aquele que vem das características negativas da pessoa. Ou seja, aquilo que vem de fora, eu posso evitar até. Se eu tenho um trabalho, um emprego, que me faz muito mal, muito mal, e você vai no psicólogo, provavelmente vai te aconselhar. Primeiro, você saber enfrentar os desafios. E se você não consegue enfrentá-los, evita eles. É simples. Não adianta reclamar, estou me afogando. Não entra na piscina. Ou vai em outra, que não é tão funda. Simples. Agora bem, em situações nas quais a tristeza é gerada por um fator externo, com situações amargas como o luto, as 3 semanas de Tisha B'Av, o próprio Tisha B'Av, devemos nos voltar a Hashem em oração para despertar sua piedade. No entanto, a essência do sujeito deve ser feliz. Hashem quer que você seja feliz, que você esteja alegre. E são duas situações diferentes. Uma coisa é estar alegre e outra coisa é ser feliz. Por quê? Nós já explicamos. Você pode ser feliz, mas tem momentos De tristeza. não só tristeza, de amargura. Na hora que está te doendo o dente, você não deixa de ser feliz. Você tem uma família maravilhosa, você tem um bom emprego, você se sente querido, mas está doendo o dente. Nessa hora, a dor de dente não te deixa curtir a tua felicidade. Mas você não está triste. E nós explicamos, você não estava aqui, foi uma pena, um shiur, baseado no Tânia, que há uma diferença muito grande entre tristeza e amargura. É verdade. Ok? E na prática, o que achei, você tem que estar amargurado, você não tem que estar triste. E qual a diferença? Algo que é amargo, você pode adocicar e acabou. Você pode mudar o sabor dele. Agora, a pessoa que está triste já está com problemas sérios. Não é simplesmente colocar açúcar. O amargo, coloca açúcar e acabou. O adoçante, sei lá. O mel. Isso é bom. Entendeu? Por exemplo, você não pode ficar. O Tânia traz o exemplo de um empresário que faz, de repente, o balanço da empresa dele e ele percebe que a empresa dele, que ele pensou estava dando muito lucro, está vendendo muito, e ele, quando faz o balanço honesto, etc., ele descobre que a empresa está no maior buraco. Está vendendo muito, mas está vendendo com prejuízo. E cada venda que ele faz, aumenta o prejuízo. Ele está comendo capital, etc. O que ele faz? Se ele fica triste, não vai resolver nada. Então, ele tem que estar como? Amargurado. Com a amargura, o que ele faz? Tenta adocicar. Ele tenta dar a volta por cima. Né? Ou seja, a diferença é simplesmente, o que eu faço? A empresa está dando prejuízo. Eu fecho? Não. Eu vou procurar bom. O que eu vou? Não, tenho que comprar mais barato, tenho que diminuir o custo, tenho que vender mais, tenho que aumentar os lucros. Às vezes a solução não é cortar custos, é aumentar a receita. Pelo que você Então já, você tem que se mexer, como chama, refazer custos, refazer a tabela de teus valores, etc. Pelo que o senhor está falando, então a amargura seria um estágio anterior à tristeza. É independente, A independente. mas pode ter, se você não toma atitude, pode te levar. A diferença entre um e outro é que a amargura, você toma atitude e sai dela. E a tristeza é mais difícil. Exatamente. Mesma coisa como muitas vezes na saúde, como um problema físico. Se você detecta aquele problema antes ou no início, né, você tem como tratar. E você trata e a pessoa se cura. Agora tem muitos estágios que já está mais avançado, que aí é difícil o tratamento. Depende. Se você ligar para a Hebra Kadisha, tem um tratamento ideal. Antes desse estágio. Esse humor negro, literalmente. Antes desse estágio. Deu para entender o conceito. Entendeu? Então, isso era prático que a Torá nos ensina, e por isso que a tristeza é tão tóxica.
mas é no sentido tão banida, tão repulsa, tão desprezada no judaísmo. Entendeu? A tristeza é algo que dela não sai nada positivo. A amargura é algo que vai te movimentar, algo que vai te, ao contrário, vai te fazer, quando te dizem, você te dá, eu não sei, eu tomo todo puro, café com leite, chá, etc. Mas alguém que está acostumado a tomar com açúcar, dá para ele um café puro. Ele vai colocar um gole na boca, peraí, desculpa, esqueci, coloca 2 colheres de açúcar, agora dá para tomar. Não sei se entendeu. Você consegue tomar uma atitude e reverter a situação. Essa questão, esse é o exemplo da amargura. Tristeza já não é tão simples. Então, a amargura é algo que quando você se depara com ela vai te dar um pontapé, vai te dar um impulso, um estímulo para você virar a situação. Fazer o turnover. Ok? Dar a virada. Então, o que podemos fazer? O livro Vigata Levinchan, do Rav Yaakov Galinsky, traz a chave para esse questionamento. Nossos Chachamim dizem que a fonte não é, que o forte não é aquele que consegue levantar pesos gigantes, mas aquele que domina os seus instintos. Esse é o Gibor, a Kovesh Titzro. Quem é valente, forte e corajoso? Aquele que domina seus instintos. E aqui podemos afirmar que estamos nos referindo às características negativas, os instintos. Uma pessoa forte é a que domina seus instintos, pois se não o fizer, será dominada por eles. É simples, é uma guerra. É como uma batalha. Que estão 2 contrincantes no ringue, sabe, no boxe, tem 2 contrincantes. Tem 2 opções, ou você bate ou você apanha. É simples. Então o que você faz? Bate. Parte para bater. Senão vai ser derrubado. E assim se descreve a guerra entre o Yetzer Tov e o Yetzer Hara. O Yetzer Tov e o Yetzer Hara são como 2 lutadores querendo tomar posse do teu ser. Cada um deles, o Yetzer Tov quer te puxar por um lado e o Yetzer Hara quer te puxar por outro. É simples. Natural, um dos melhores exemplos para essa questão, que eu acho, né, Rabino, foi o que essa passagem que a gente acabou de ter da Esav e Yaakov. Em que sentido? Sim, Esav e Yaakov representam Yetzer Tov e Yetzer Hara. Sim. Então, por exemplo, a diferença entre Tzadikim e Reshaim é que os primeiros conseguem dominar seu coração enquanto os segundos são dominados por ele. Como trazem alguns psukim, versículos. Naval falou com seu coração. Falou Esav com seu coração. Falou Yaravam com seu coração. Falou Amã com seu coração. O que significa? Esses versículos citam nomes de Reshaim que não falavam com suas bocas, mas com seus corações. Ou seja, se deixavam levar por quê? Por seus desejos. O coração representa o quê? O impulso, o desejo. O coração é o que eu gosto, não o que é bom para mim. Vai falar com um endocrinologista, vai te dizer, você não pode se deixar levar pelos desejos, pelos prazeres. Ou toma xenical, etc. Mas o conceito é simplesmente, e isso que vem nos ensinar basicamente um dos princípios fundamentais que nos ensina Hassidut, Moach Shalit Alalev. O cérebro tem que dominar o coração. O que significa? Tem o que eu desejo e tem o que eu racionalizo. São 2 conceitos diferentes, o cérebro, o intelecto, e o coração, as emoções. O exemplo prático que eu gosto de dar, o exemplo de uma pessoa que descobre que é diabética, ou desenvolve diabetes. O que acontece com essa pessoa? Ela está acostumada a comer doces, ela gosta. Mas na hora que ele descobre que gosta, e ele vai ter desejo, vai ter vontade, vai querer, vai vir o cérebro e dizer, peraí, isso não é para mim. Eu não posso. Tenho que me afastar. É simples, isso me faz mal. É um exemplo que passou na prática quem fez chuva. Estava acostumado a comer tipos de alimentos que o cara diz, não é para mim. O coração dele gostava. Dizer que o misto quente não é gostoso, come misto frio. Não é questão. A mistura não é para mim. Esses alimentos não são para mim. Ponto. E eu controlo as minhas emoções, os meus desejos. E essa, basicamente, eu estou dando um exemplo que parece muito
muito simplista, mas essa explicação de realmente o que significa a luta, a trava dessa luta entre Yetzer Tov e Yetzer Hara. Então tem o Yetzer Hara seria os desejos, as vontades, e outro seria o intelecto, que te indica o que é bom ou não. Independentemente, mas eu gosto, eu quero, mas não posso, não devo. Aliás, não é que não posso, poder pode, não deve. Sim. E vamos ver, então, quem vai vencer essa batalha na prática. Isso que te define como tzadik ou não. Então, isso que ele está dizendo aqui. Então, na verdade, quando diz aqui, os Jajamim entendem isso como sendo prova de que eles controlados por seus instintos e desejos, e não o contrário como ocorre com os tzadikim citados nos seguintes psukim. Haná falava sobre seu coração. David falou a seu coração. Daniel falou a seu coração. Antes, o coração dele, falavam com o coração. Aqui falou ou seja, está sobre o coração. Ou seja, aquilo que falamos agora, Moach Shalit Alalev, o intelecto dominando, governando sobre os teus desejos e paixões. Assim, o forte é aquele que domina seu coração, sabendo exatamente quando chorar, sorrir, ficar sério e falar. Às vezes você não consegue controlar o choro. Dói. E chore. Mas isso não está te definindo. Você não pode se dizer, sou fraco porque chorei. Não, doeu e choro. É uma reação natural. Mas você tem que ter claro no teu intelecto de que isso não se deixa definir por isso. A pessoa não pode se deixar definir por aquele momento. E é por isso que se entristecer é algo tão grave, pois é sinal de que o coração está dominando a pessoa. Se você fica triste, significa que quem ganhou a batalha é o coração, o Yetzer Hara, a emoção. E nós não somos caracterizados por quê? Pelo intelecto, não pelo instinto. Então, o que fazer? Então, nesse caso, vemos o exemplo. A chave está novamente nos espiões da Parashat Shlach Lecha. Quando nós encontramos com os espiões que Moshe mandou para a terra de Israel, certo? Mas não nos deis que falaram Lashon Hara sobre Israel, senão em quem? Caleb ben Yefune e Yoshua ben Nun, os dois que falaram bem da terra. Os únicos dois que se abstiveram disso. A pergunta surge então, como eles conseguiram se livrar da armadilha de enxergar a terra de Israel com maus olhos? Ou seja, como você evita cair nessa, entre aspas, tentação? Sabemos que Moshe Rabbeinu rezou para que Yoshua tivesse sucesso em sua empreitada, ao ponto que acrescentou uma letra no nome dele. O nome dele era Hoshea bin Nun, e Moshe acrescentou a letra Yud e passou a ser Yoshua bin Nun. E Caleb, ele também foi rezar em Me'arat HaMachpelah, na gruta de Machpelah, em Hebron, no túmulo dos patriarcas, certo? Vayavo ad Hebron. Ele foi até a Hebron a rezar. E por isso que foi dada para ele depois essa terra. Então, onde nossos patriarcas estavam enterrados para rezar por seu êxito. Mas o fato é que tanto Yoshua quanto Caleb eram tzadikim e tinham boas midot. Então, veremos, quais eram essas características positivas que o protegeram. Vamos tentar nos inspirar neles e analisar o que caracterizou eles, que ajudou eles a enfrentar, e talvez nos ajude também. Nossos Jajamim dizem que há dois traços bons de caráter, que, como a tristeza e a reclamação, levam a pessoa para baixo, como falamos, também anda de mãos dadas. Falamos que a reclamação provoca tristeza, certo? E agora aqui, quais são? Emuná e Anavá. Fé e humildade. Por isso que o argentino nunca está triste. Ele não sabe. É? Ele não sabe. Não, mas vem. E foram eles que protegeram Yoshua e Caleb. Eles se salvaram porque tinham essas duas características, fé e humildade. Comecemos pela emuná e bitachon, fé e confiança na Kadosh Baruch Hu. Certo? Quando os outros 10 espiões iniciaram seu mau relato de Eretz Israel, quando eles começaram a falar mal, diz a Torá, Caleb o silenciou dizendo, Caleb disse o quê? Alona Alev Yarash Notaki, Achol Nuchallah. Vamos subir para ela, subiremos e nos apossaremos, pois realmente a superaremos. O que significa? Caleb queria lhes dizer
que aquele que lhes prometeu que seriam capazes de conquistar a terra foi Hashem, e que tudo pode. Uma vez que Hashem tudo pode, e ele falou que vamos fazer, ele vai nos dar as forças. Ele vai nos dar, Hashem vai dar para nós a força de conseguir. Portanto, não havia o que temer ou duvidar. A ponto que a Kadosh Baruch Hu te coloca, dizem nossos sábios, testes, desafios, mas primeiro te deu as forças para enfrentá-los. Que talvez você ainda não sabia. Você não reconheceu que tinha essas forças. Só vai perceber quando? Quando você tiver Na hora do desafio. quando tiver que precisar. Certamente a Kadosh Baruch Hu lhes garantiria os instrumentos necessários para essa tarefa. Rashi explica que a expressão alon na'ale, subir, subiremos, certo? Uma redundância. É como vamos subir para cima. Um pleonasmo. Então, quer dizer que, mesmo se tivermos de ir até o Shamayim, que significa subir, subiremos, já se vamos ter que subir, e subir mais ainda, ou seja, ir até os céus, vamos conseguir. Vai, quem sobe até os céus? Se você precisar, Hashem vai te dar as forças. Por quê? Por meio de escadas. Se essa fosse a vontade de Hashem, ele ia ter que conseguir escadas. Eu quero ver quem tem fôlego para subir tantos degraus. Ok? Mas teríamos de construí-las e seríamos capazes de atingir as alturas. Se Hashem pedisse para nós, ele estaria dando para nós as condições de construir essa escada e chegar lá em cima. Se essa é a ordem de Hashem, de Kadosh Baruch Hu, só nos cabe cumpri-la. E esse era o nível de Emuná de Kalev. Ou seja, não vou dizer, é impossível. Não vou ter fôlego. Então, nem vou começar. Porque muitas vezes a pessoa desiste antes de começar, por quê? Porque ele acha que não vai ter condições. Já o Targum Yonatan Ben Uziel diz que quando Moshe Rabbeinu rezou por Yoshua, aquela passagem, Yod Kei Yoshiach Me'atzat Meraglim, que Hashem te poupe, te salve da má influência, podemos dizer, ou já, aliás, da influência dos espiões, certo? E ele ganhou esse nome. A partir daquele instante, deixando de ser Oshea, como já explicamos, percebemos o qual humilde o rapaz era. Afinal, segundo nossos sábios, Yoshua era o Shamash. Que era Yoshua? O assistente de Moshe. Yoshua era o líder, na verdade, da tribo dele. Mas ele era o quê? O assistente de Moshe. Tinha um grande mérito. Yoshua Nar lo yamish bitoch haoel. Era o jovem que não se afastava da tenda de Moshe. Ele estava do lado. Dedicado em corpo e alma, como se diz. Então, Yoshua era chamado o encarregado de arrumar os bancos, livros e tapetes do Beis HaMidrash. Uma função destinada, portanto, a alguém dotado de humildade. Por quê? Todo mundo olha para o assistente como que? De forma mais menos importante, vamos dizer assim. Prova lá que ele é assistente. Mas é um sahud muito grande. Ao contrário, você aprende muito mais servindo um tzadik do que estudando com ele. Isso nossos sábios nos ensinam, vamos para outra passagem depois. Então, ele nunca almejou um posto maior que esse. Todos estudavam, ia para suas tendas, enquanto ele ficava arrumando o lugar da melhor forma possível. E se prestarmos atenção, notaremos que o comportamento do humilde é totalmente ligado com a emuná. Por quê? A humildade está entrelaçada com a emuná. Por quê? Por que a humildade vem com a emuná? Porque você admite, tudo que eu tenho é porque Hashem mandou, então está ótimo. Está ótimo. O extremo oposto daquele que reclama. Porque aquele que reclama, eu mereço mais, me corresponde, pois ele não pede nada para si e está satisfeito com tudo o que recebe. Porque tem emuná. Então, sempre pensando que talvez nem merecesse nada, como humilde. Então, o humilde também possui sablanut, paciência. Por quê? Porque talvez, sabe, o tempo vai chegar. A gente, como a gente falou já, quando a gente, você faz tefilá e diz, a gente não está me atendendo. Talvez a gente atendeu e te falou o quê? Não. Não, não agora. Não que te falou, não. Te falou não agora. Depois. Então, eu vou, mas depois.
Ah, não, eu quero já. Sabe, muitas vezes a iminência, o desejo de impaciência. Dessa forma, ele enxerga tudo com bons olhos, com a verdade e desperta méritos para com o próximo. Da boca de alguém humilde não saem frases como eu exijo, eu quero, entendeu? Ao contrário, ele fala Akol letová, Akol min hashamayim, tudo vem dos céus, tudo vem de Hashem, simplesmente, e tudo é para o bem. Então, a humildade também era característica de Caleb, como vimos no Pasuk, no versículo. Ve'avdi Caleb, e meu servo Caleb, é que vai estar ruach acheret imo, porquanto ele teve outro espírito com ele, vai malé acharav, e preencheu ele, e seguiu ele. Então, e, perdão, Malé Aharai, e ele me seguiu. Vavioti vela Aretz, eu trouxe ele para a terra, Asher Ba Shaba, Bezaró Yorishena. É que a terra que ele veio lá, e sua descendência herdará. Ou seja, como falamos antes, Hashem deu para ele justamente a terra de Hebron, a terra de que ele foi lá rezar. Ou seja, Caleb foi chamado por Hashem de meu servo. Olha, Hashem chama, como Hashem define ele? Veavdi, Caleb. Meu servo. Se é servo de Hashem, é um nível muito elevado. Você pode dizer que é um servo de Hashem? Isso daqui é um nível muito elevado. Ou seja, Hashem, o que significa? Hashem reconheceu nele essa característica. Para você se colocar como servo de Hashem, você tem que ter um nível de humildade muito grande. Rabino, no livro falou aqui da passagem, né, dos 12, né, Dos dois espiões. dos espiões. O que os dois falaram bem? Falaram que íamos poder confiar na Hashem. Vamos lá. Que era uma terra boa, né, para Sim. o povo de Israel. Mas os outros falaram que não, que era uma terra que engolia seus habitantes. Eretz Ocheret Yoshvei. Terra que tinha gigantes e éramos como gafanhotos aos olhos deles. Já estudamos isso também. Uhum.